atualizado, com uma visão de desenvolvimento econômico de médio e longo prazo, considerando o contexto global, não sendo um simples portfólio setorial de projetos, e orientado para a multimodalidade e racionalidade da matriz de transportes. Então, o nosso Plano Nacional de Logística de Transportes parte de dois conceitos: o conceito da territorialidade, das regiões homogêneas, e o conceito da intermodalidade. Como metas, o PNLT procura enquadrar e validar os projetos de transportes em vetores logísticos estruturantes do desenvolvimento social e econômico, considerando como objetivos o aumento da eficiência produtiva em áreas consolidadas, a indução ao desenvolvimento de áreas de expansão de fronteira agrícola e mineral, a redução das desigualdades regionais e a redução regional a integração regional sul-americana. Essa questão da integração regional sul-americana está muito prevista também no nosso planejamento, seja do ponto de vista da ligação com países com quem nós mantemos relações comerciais muito fortes, como Venezuela, Argentina, seja do ponto de vista para nos voltar para o Pacífico, tendo em vista que nós temos grandes parceiros que hoje estão na Ásia. O Japão é um grande parceiro, a China é um grande parceiro, e nós precisamos sair para o Pacífico, nós precisamos alcançar o Pacífico de uma maneira mais barata. E até fruto do Plano Nacional de Logística de Transportes, nós temos aí o Programa de Aceleração do Crescimento. Então, o Programa de Aceleração do Crescimento na área de transportes, ele traz investimentos que estão previstos, são investimentos estruturantes e estão previstos no Plano Nacional de Logística de Transportes. Então, é um plano consistente, baseado no PNLT. Obviamente, nem tudo que está no PAC estava previsto no PNLT, mas em grande medida, aqueles investimentos mais importantes fazem parte do PNLT, com vista a superar todos esses desafios na área de infraestrutura. Então, nós temos aí investimentos importantíssimos, como duplicação da BR-101, tanto Nordeste quanto Sul, os investimentos no Centro-Oeste, no que diz respeito aí à logística da soja, que é a pavimentação da BR-163, que nós esperamos concluir até o final de 2013, pavimentação da BR-158, a construção da BR-080, BR-242, essas rodovias todas que vão ligar importantes polos produtores de soja, Sinop, região de Porto Gil, aquela região toda do Mato Grosso, investimentos em hidrovias, hidrovia do Tocantins, hidrovia Juruena-Tapajós, a 364, que vai nos proporcionar uma ligação rodoviária depois com a 317 e por consequência com o Pacífico. Até hoje nós temos problemas lá do tipo transposição de determinados cursos d'água por meio de balsa, e isso aí gera uma restrição, porque parte do ano o rio baixa e nós não temos como operar, nós temos uma determinada limitação, então precisamos fazer pontes em determinados locais. Isso está previsto nesse planejamento. Também as ligações rodoviárias com as ferrovias, por exemplo, ferrovia de integração Centro-Oeste, a ferrovia de integração Oeste-Leste, que liga a Norte-Sul cortando o Brasil inteiro, a 080, que vai ligar a região produtora de soja, a ferrovia Norte-Sul. Então a ideia é criar alternativas para escoar produção e escoar de forma mais barata. Aqui é um exemplo de simulação que nós fizemos com diversas cargas transportadas para diversos portos. Então nós pegamos quais são os portos concentradores de carga hoje no Brasil. Como é que essa carga chega aos portos? Quanto chega? Vamos projetar isso para o futuro. Nós temos situações de portos que têm capacidade de escoar, por exemplo, 4 milhões de toneladas por trimestre, mas só chega naquele porto 1.400.000 toneladas por trimestre. Ou seja, nós temos que investir no acesso ao porto para usar aquela capacidade ociosa que nós temos hoje. Temos aí portos importantes, por exemplo, eu cito aí Santarém e Vila do Conde, vão ser importantes na logística da soja do Centro-Oeste, e isso vai permitir
um escoamento por via de hidrovia ou de rodovia na BR-163-158. A soja também vai poder chegar pela hidrovia Juruena-Tapajós ou pela própria hidrovia do Tocantins, chegando aos portos do norte, e aí nós temos uma ligação muito rápida com o canal do Panamá, ou seja, estaríamos atingindo o Pacífico de uma forma mais rápida e mais barata. Nós precisaríamos, para operacionalizar isso, investimentos da ordem aí de 17 bilhões, 18 bilhões por ano, 18 bilhões nesse sistema, e isso geraria um impacto em termos de economia de transporte de 2, 3 bilhões de reais por ano. Eu mostro aqui o desempenho do DENIT nesses últimos anos. Então, um desempenho que vem crescendo. Nós tivemos aí, em termos de execução financeira, em torno de 4 bilhões de reais em 2007, e encerramos 2011 com 11 bilhões e 300, e estamos projetando para 2012 uma execução da ordem de 12 bilhões e 400. Algumas rodovias com conclusão previstas para este ano, nós devemos concluir obras ali na BR-364 Acre, 101 Rio Grande do Sul, 230 é um foco nosso, alguns trechos da 163 que liga Cuiabá a Santarém. A 163 deve ficar concluída no final do ano que vem, essa é a nossa projeção. Aqui são obras que estão com conclusão prevista, obras rodoviárias, para 2013 e 2014. Paralelamente a isso, nós hoje estamos tocando um programa que se chama Procefer, que é o Programa de Segurança de Transporte Ferroviário, onde a gente deve investir cerca de 7 bilhões de reais nos próximos anos para eliminar conflitos da cidade com as ferrovias, por meio da criação de contornos, por meio de passagens de nível, de forma a aumentar a capacidade do transporte ferroviário. Esse ano ainda nós vamos licitar estudo de viabilidade técnica e econômica para investimentos em 8 hidrovias brasileiras, 8 hidrovias importantes, para que a partir daí nós possamos fazer as intervenções necessárias de dragagem, derrocagem, balizamento, sinalização, para que a gente aumente o nosso potencial, a nossa capacidade de exploração do modo hidroviário. Em termos de pavimentação, esse ano a gente deve concluir a pavimentação entre duplicação e pavimentação de rodovias implantadas, da ordem de 1.450 quilômetros, com investimento de 5,6 bilhões. Esse número supera o que tem sido feito nos 3 últimos anos. Então aí nós temos os resultados de 2010, 2011 e o que nós estamos projetando para 2012. Em termos de manutenção, como foi dito anteriormente, é uma das metas do governo federal, é uma das prioridades, é a manutenção da malha, a manutenção dos ativos. Nós temos a situação da malha hoje, em termos de classificação, classificando simploriamente em ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo. Nós temos alguns estados da federação que estão com malha que a gente considera em situação crítica, particularmente Pará, Roraima, Ceará, alguns que estão em estado de atenção, como Minas Gerais, Bahia, o próprio Mato Grosso, Tocantins, e a ideia é que a gente possa terminar 2012 numa situação bem mais favorável, onde malhas que estão críticas estejam pelo menos numa situação regular, e malhas que estão numa situação regular possam estar em excelentes condições, tanto do ponto de vista do conforto, da irregularidade longitudinal, quanto do ponto de vista estrutural, quanto do ponto de vista da sinalização, da manutenção dos dispositivos de drenagem. E a ideia é nós, primeiro, aumentarmos o índice de cobertura de contratos, e aí eu vou fazer um relato. Nós temos muito que aprender com os senhores. Chega a me emocionar bastante a forma como o Japão encarou o ocorrido no ano passado, por ocasião do terremoto, do tsunami, a maneira como o povo japonês reagiu, a pronta resposta que deu, a maneira como se reinventou, a capacidade de reação.
e isso tem sido utilizado de exemplo no DENIT. Final do ano passado nós estávamos nos preparando para as chuvas de verão que todo início de ano nos acometem, né? E nós fizemos um planejamento, pegamos a malha, listamos quais seriam os pontos críticos, aqueles pontos onde a pluviosidade é maior, onde nós temos a maior probabilidade de deslizamentos, de ocorrências, e verificamos quais aquelas rodovias que estavam com cobertura contratual e fizemos uma orientação para todos os superintendentes de como proceder no caso de acidentes. Eu me lembro, logo em janeiro houve um rompimento na BR-060, a chuva levou um bueiro em boa parte da plataforma, interrompendo a estrada, e aí eu me lembrei de uma foto que foi veiculada na internet de um trecho de rodovia japonesa que foi completamente deteriorado com o terremoto e que em 6 dias estava completamente recuperado nas mesmas condições anteriores ao terremoto. E a determinação foi a seguinte para o superintendente de Goiás: superintendente, nós queremos uma intervenção no padrão japonês. Nós queremos que a recuperação seja feita da mesma forma que no Japão. Em 5 dias, nós restabelecemos o tráfego. O bueiro estava reconstruído, a plataforma recuperada e a via pavimentada. Nós estamos aprendendo, a gente chega lá um dia. Então a ideia é aumentar o índice de cobertura da malha. Hoje nós temos uma predominância de contratos de conservação, são contratos onde as intervenções são mais simples, onde são feitos tapa-buracos, onde são feitos apenas recuperações pontuais, manutenção dos dispositivos de drenagem, de sinalização, capina da faixa de domínio. E a ideia é que esse ano nós tenhamos, no final do ano, uma predominância de contratos que a gente chama de recuperação e manutenção, onde as intervenções são mais pesadas, a gente entra com recuperação funcional por meio da fresagem e repavimentação, ou até recuperação estrutural por meio da reciclagem, e nós possamos então ter vias que apresentem melhores condições de serviço, que a gente aumente o nível de serviço. Aumentar o nível de serviço significa diminuir os custos de operação, aumentar a vida útil, aumentar a acessibilidade, reduzir o frete. Aqui é só uma ideia de característica dos contratos, né? Nós temos os CREMA primeira etapa, onde o tipo de intervenção é funcional, são contratos de duração de 2 anos, e o CREMA segunda etapa, onde a recuperação é funcional e estrutural. Nós temos contratos que duram 10 anos para uma vida útil projetada aí, contrato de 5 anos com uma vida útil projetada de 10 anos. Temos algumas fragilidades, né? Do ponto de vista da dificuldade de responsabilização, deficiências de fiscalização, fruto da estrutura do órgão, que hoje é muito aquém das necessidades, e inadequação dos projetos de engenharia, até por ser consequência do período em que o governo deixou de investir em infraestrutura. Os senhores têm ideia, o Brasil forma hoje 25, 26 mil engenheiros por ano, a Coreia do Sul forma 80 mil, a Índia forma 300 mil, a China forma 400 mil. Então, existe uma carência na área de engenharia no Brasil. E é óbvio que a gente tem que procurar se reinventar, procurar um novo modelo de negócio que permita a gente contingenciar esse tipo de problema, esse tipo de risco. E a ideia é que nós comecemos a trabalhar com as parcerias público-privadas, já lançando alguma coisa em termos de protótipo, em termos de piloto ainda esse ano. E isso vai ter uma série de vantagens. Primeiro, é plenamente possível porque já existe um marco legal consolidado. Com a parceria público-privada é possível aumentar a velocidade de contratação, tendo em vista que nós precisamos só dos levantamentos de engenharia. Os projetos de engenharia serão feitos pelas próprias empresas vencedoras daquele trecho rodoviário, por garantir a manutenção daquele trecho. É possível fazer contratos de maior duração, compatibilizando o tempo de vida útil ao tempo de contrato, a vida útil da intervenção ao tempo de contrato, redução do pessoal empregado hoje na fiscalização, porque nesse caso
se avalia apenas a performance.